Marta, você está me ouvindo agora ou não? Só confirma para mim, porque nós já vamos começar, tá? Vite, você confirma para mim se o áudio está saindo? Tá sim, Gi, tá saindo sim. Tá. Estão me ouvindo, né? Então, tudo bem, eu vou começando. Qualquer dúvida, podem mandar aqui no chat que a gente está sempre de olho, tá bom? Então, boa noite, sejam muito bem-vindas. Hoje, meu nome é Gisele, para quem não estava presente ontem no nosso primeiro dia de imersão, meu nome é Gisele Castro, sou idealizadora e criadora do método Ballet Health, um método que hoje eu vou apresentar para vocês. Vocês vão conhecer um pouquinho de como ele funciona e como ele pode funcionar na sua carreira como uma ferramenta para alavancar e transformar a sua vida a partir de hoje, tá? Eu espero que hoje seja um divisor de águas para vocês, porque quando o método Ballet Health entrou na minha vida, ele foi um divisor de águas para a minha carreira, né? Quando ele começou a entrar mesmo nas escolas, ganhar espaço na mídia e ter toda a repercussão que ele teve, ele transformou a minha vida e o que a gente vai fazer hoje é trazer um pouquinho dessas ferramentas para que possam transformar a vida de vocês também, tá bom? Então, vamos lá. A imersão são 3 dias. Foi iniciado ontem. Ontem foi um dia onde a gente ouviu vocês, ouviu as dores, ouviu as reclamações, as debilidades que a gente tem na nossa carreira, aquilo que a gente gostaria que melhorasse, né? Como que a gente poderia fazer para melhorar? Contei um pouquinho sobre a minha história e trajetória, falei um pouquinho de como foi a minha formação e de como eu cheguei até aqui, né? Porque às vezes você viu lá a propaganda, nunca tinha me visto, e esse momento era super importante para vocês conhecerem quem é a pessoa por trás do método Ballet Health, né? Eu falo que o método é muito maior do que eu fui apenas uma ferramenta para que pudesse trazer o método para outras pessoas. Então, são 3 dias, nos quais o primeiro a gente teve o debate, a roda de conversa, e vocês conheceram um pouquinho de mim. Hoje nós vamos trazer uma introdução ao método Ballet Health. Não é um curso, tá, gente? Porque o curso, a formação completa, você vai encontrar depois e a gente vai ter um momento de falar sobre ela. Então, isso aqui que vocês estão participando é uma imersão para conhecer, ter uma introdução de como que é o método Ballet Health. Hoje a gente tem outros métodos, né, que também utilizam o fitness aliado à dança, ao balé, enfim, a outras modalidades, né? Tem o fitness aliado à yoga, o fitness aliado ao pilates. Então, a gente tem várias modalidades e que o aluno acaba, às vezes, se identificando com aquela modalidade. E o Ballet Health é para transformar a vida dos professores. O curso não é um curso para alunos, mas um curso para formar professores. Então, a finalidade dele é essa. E o terceiro dia, que a gente vai aprender como utilizar as estratégias de marketing para alavancar a sua carreira, agora que você vai ter uma nova formação, uma nova oportunidade e um leque de possibilidades um pouco maior do que simplesmente a dança clássica pode te proporcionar. Ok? Vou só puxar, diminuir aqui, só um minutinho, gente. Então vamos lá, mas afinal a gente terminou ontem a nossa live em que consiste o método Ballet Health, né? Como que ele funciona? O método Ballet Health, ele é a união entre os movimentos básicos do Ballet Health, então a gente não vai ter movimentos complexos do balé no Ballet Health, aliado aos princípios do Pilates, principalmente o Pilates solo, tá? Então, quais são os movimentos básicos, né, que a gente tem aí no balé? Plié, Batman Tandi, Batman GT, Rondejam, um dégagé fondi, são os movimentos básicos do balé, aliados aos princípios do Pilates, fluidez, graça, respiração, controle. Esses princípios, unindo os dois, eu pensei e desenvolvi o método Ballet Health. E agora a gente vai saber como que ele funciona na prática, né? Qual é a dinâmica do método Ballet Health? O que
que eu pensei? Eu disse ontem, né, para quem não estava, vou repetir aqui um pouquinho, que eu tive a oportunidade de fazer um curso no qual era uma metodologia que prometia dança aliada ao Pilates. E quando eu cheguei, era uma música muito agitada, não tinha nada de balé, a não ser o plié, e eu fiquei muito decepcionada. E a intenção de criar o método Balé Health é que a dinâmica e a sequência do balé dentro da sala de aula não mudasse. Então, esse foi o meu primeiro pensamento. Então, a gente tem, é, por exemplo, a gente tem no balé, a gente faz um aquecimento, depois a gente faz a barra, vai para o centro, às vezes faz exercícios de chão, tem um alongamento. A gente tem uma ordem cronológica do balé, né? Por exemplo, a gente faz o plié, o grand plié, aí tem battement tendu, battement GT, tem a ordem cronológica da barra e eu queria desenvolver um método que não fugisse disso. Porque de que adianta eu levar o nome do balé, né? Levar a modalidade de balé e no máximo eu ter um plié, uma outra coisa assim, a vestimenta. Para mim não fazia sentido, né? Ter uma modalidade que leva o nome de uma dança, de uma arte, que tem toda uma ordem, tem uma característica específica, e eu fugi totalmente dela. Então, ficar, sei lá, como uma aula de funcional, faz o exercício na barra, corre para o chão, faz um abdominal, aí volta para a barra, faz uma prancha. Eu não queria que o método fosse assim quebrado, eu queria que ele tivesse essa ordem cronológica do balé e que ele seguisse a mesma dinâmica. Então, a aula vai consistir em aquecimento. Esse aquecimento, normalmente, ele acontece no centro. Toda a aula do Balé Health é uma aula coreografada, no qual você vai montar a sua aula como se fosse uma ficha de academia. Não é uma aula que você vai dar um dia uma coisa, outro dia outra, outro dia. Você não vai ficar com essa loucura de ficar cada dia pensando em movimentos novos. Para que o aluno tenha um resultado efetivo no corpo, a gente vai precisar fazer igual a gente faz na academia. Ter uma ficha bonitinha, no qual a gente vai seguir o grupo muscular específico que eu vou trabalhar. Então, tudo isso a gente vai planejar de acordo, claro, com a turma que está sendo apresentada. Depois do aquecimento, a gente vai para a barra, que também funciona da mesma forma, né? Uma aula e ela vai seguir essa ordem cronológica, plié, battement tendu, né? Tudo aplicado de forma diferente. Não é aquela coisa, vai ser aquela coisa certinha do balé, até porque a gente vai fundamentar ele dentro dos princípios do Pilates, então eu vou ter isometria, eu vou ter repetições curtas, eu vou ter, às vezes, ali uma repetição mais incisiva, vou ter ali uma forma diferente de executar o movimento para que o corpo seja mais desafiado do que, de fato, só a execução do movimento do balé. A gente tem os exercícios do centro, que, na sua grande maioria, são exercícios onde a gente vai trabalhar os membros superiores do corpo, né? Então, ombros, braços, costas, os membros superiores do corpo. E a gente tem também os exercícios específicos de chão. No chão, a gente ainda trabalha os membros superiores, aí a gente trabalha abdômen, trabalha costas, então tem uma gama de exercícios para cada partezinha separada da nossa aula e sempre a gente finaliza com um alongamento. Também sempre pensando qual grupo muscular eu trabalhei, o que eu fiz dentro da minha aula, para que esse músculo seja alongado e o aluno não perca a sua flexibilidade, né, e o seu alongamento, que é muito importante, né? Não sei, me digam aqui, tem alguém aqui da educação física? A gente sabe que para o músculo, para ele crescer, ele precisa machucar, e quando ele machuca, ele enrijece. Então, né, falando de um modo bem chulo e simples, para o músculo crescer, ele precisa machucar. E esse machucado trava a minha musculatura, então sempre é importante que o alongamento seja feito no final da aula, pensando na musculatura que eu trabalhei durante todo o processo. Ah, me perguntaram aqui se pode colocar o chão antes do centro, né? Se pode trocar a ordem. O ideal é que, como o final a gente já está no alongamento, o alongamento é no chão, é que seja o centro e depois o chão, tá bom? Vamos lá, como que funciona essa dinâmica do método, né? Trazendo na sua aplicação os princípios do Pilates,
que são movimentos isométricos, contrações curtas, muito desafio para o corpo. O método traz benefícios excelentes para quem pratica. Então, quais são esses benefícios, né? Isso a gente está falando para o aluno que vai praticar a modalidade. Porque é importante que eu saiba quais são os benefícios, até para depois eu conseguir passar para os meus alunos o que ele vai ter de ganho fazendo essa aula. Ontem eu expliquei que o método ele foi desenvolvido justamente para essa procura do aluno que chegava querendo usar roupa de balé, realizar o sonho, só que na verdade ele não tinha muita noção de como seria esse processo. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade, começa o balé e ela tem dois pés esquerdos. E aí ela chega, ai, com sonho, e quando ela vê que ela não consegue ali rápido ou numa velocidade um pouco melhor aprender a dança clássica, ela se frustra e acaba saindo e a gente vê essa rotatividade de alunos. Por quê? O prazer dela não estava em fazer o balé, estava em realizar o sonho de usar a roupa de balé e ter o corpo da bailarina, ou ter os benefícios, né, que o balé traz para o corpo. Muita gente procura o balé pela postura. Eu tenho muito isso, eu quero fazer balé pela postura, mas a pessoa não gosta de balé. A pessoa não quer fazer balé. Ela quer ter a melhora na postura, mas ela não gosta do balé. Às vezes o médico indicou, a pessoa não tem problema no joelho, né? Porque quando a pessoa tem problema no joelho, os fisioterapeutas, os médicos mandam cortar completamente o balé da vida da pessoa. Mas quando a pessoa precisa de um trabalho para a coluna, eles encaminham para o balé sem saber se a pessoa leva jeito, se a pessoa quer, se a pessoa gosta. E o Balé Health é um excelente aliado nesse processo para o trabalho do corpo. Então, vamos lá os benefícios, né, que ele traz para o aluno que vai estar praticando a modalidade. Então, ele desafia o corpo, ele melhora a postura, desenvolve a coordenação motor e consciência corporal. Isso é uma das principais coisas que as pessoas reparam nos primeiros contatos com o Ballet Health, essa melhora no desenvolvimento da coordenação motora. Que às vezes a pessoa chegou, já fiz balé, mas não deu certo, e não tinha coordenação motora, porque como é uma aula sequenciada, é uma aula que eu repito, o aluno vai decorando. Quando ele decora, ele começa a prestar atenção não em decorar, né, mas em como o exercício é executado, porque o professor está ali olhando, corrigindo. Quando o aluno decora, eu consigo me desprender de ele, às vezes, ficar mostrando, né? Às vezes, na aula de balé adulto, a gente fica mostrando demais, a gente se desprende dessa demonstração e acaba tendo um olhar mais clínico para corrigir o aluno, para ajudar a corrigir a postura, né? Corrigir a execução do movimento, às vezes o peso do pé tá pendendo para um dos lados ou para dentro, né? Pronada ou supinada, né? A pisada. Então, assim, tudo isso o professor começa a ter um olhar mais clínico, um olhar mais refinado, né? Tonifica a musculatura e a gente trabalha todos os grupos musculares. Eu já dei aula durante muito tempo em academia, né? E às vezes a pessoa ia fazer aula e fala, meu Deus, no outro dia eu estava sentindo músculo que eu não achava que eu tinha, porque é um estímulo diferente para o corpo. Deixa o corpo longilíneo e alongado, então não é aquela coisa que a gente vai ver ali um músculo, né, igual essas mulheres super marombeiras e tal. Então ele trabalha a musculatura de uma forma que o corpo continua feminino, e também é uma das coisas que as alunas mais gostam, né, no trabalho do Ballet Health. Melhora na autoestima, proporciona bem-estar, e ele é feito para todos os níveis e idades. Vou contar um testemunho aqui para vocês que aconteceu enquanto eu dava aula lá na Petit Dance, no Rio de Janeiro. Eu tinha uma aluna, ela era super tímida, tinha o sonho de fazer balé, a filha dela fazia balé na escola, e quando ela viu o Ballet Health, né, a modalidade, a gente começou a divulgar nessa unidade que era da Cidade Jardim, que hoje é a unidade do Shopping Metropolitano. A gente começou a divulgar nessa unidade a modalidade, ela quis fazer a aula. E ela começou a fazer a aula, e eu acredito, assim, no terceiro, quarto mês, um dia acabou a aula, eu abri a porta da sala, e aí tinha um rapaz com um buquê de flores. Eu falei, nossa, agora eu quero saber quem é a pessoa que vai receber esse buquê de flores linda. Ele falou, é você, professor. Eu falei, eu? Aí ele falou, eu trouxe esse buquê, eu sou marido da fulana, eu trouxe esse buquê para agradecer a você todo o trabalho que você fez, porque a minha esposa, desde que começou a fazer a aula, ela é outra pessoa. Ela se encontrou numa atividade que ela
ama, que ela tá apaixonada. A autoestima dela melhorou muito, porque ela começou a ver os resultados no corpo, né? Ela tava com a autoestima super baixa, se sentindo feia, e hoje ela é uma nova pessoa. E foi assim, questão de 3 meses que a moça estava fazendo aula, essa aluna, né? Então, o método traz esse bem-estar. Cria-se um grupo, como são pessoas ali que têm o mesmo sonho, o mesmo desejo, o mesmo propósito, são pessoas que se juntam e que se alinham, viram um grupo social mesmo, né? Então, vou falar como que funciona essa estrutura, né? Do método dentro do curso, tá? Aí, esse aqui é voltado para o curso mesmo. O primeiro módulo, a gente conhece a história do Ballet Health, como que ele foi criado, como que eu cheguei até ele. E aqui no fundo, né? Não sei se vocês conseguem reparar, tem uma foto de uma turma que eu tinha, que eram 66 mulheres, gente, em uma turma. É uma turma bem cheia. Eu olhei agora para o fundo e eu vi que é essa turma. No módulo 2 a gente vai ver os fundamentos do Ballet Health. Então, quais são os pilares que constroem a modalidade, né? Em que consiste cada um deles. O terceiro módulo, a gente vai ver sobre a aplicação do método, como ele é aplicado, como é a estrutura dele para que o aluno possa fazer a aula. Então, a gente vai falar desde correções, explicações, possíveis adaptações, tudo que tiver a respeito de como eu aplicar o método vai estar dentro do módulo 3. O módulo 4, aí a gente começa a falar a parte prática, né? Como que quais são os movimentos que eu vou ver no aquecimento, como que eu vou montar esse aquecimento, ele é coreografado, como que eu vou fazer, como que eu vou juntar, o que que eu preciso aquecer no meu corpo para que eu possa ir para a barra. Obviamente, se a gente vai, eu tenho que pensar em montar a minha barra, né? E meus exercícios de centro e chão, para depois eu pensar no aquecimento, para eu aquecer a musculatura que eu vou trabalhar durante a aula. Depois eu tenho uma barra, que é a parte maior do nosso programa. Ela é toda na barra, né? Onde eu concentro a maior parte da aula é na barra. Então é uma parte que é grande, é mais complexa, mas tem todas as explicações, como eu devo pisar, como eu devo flexionar, onde eu coloco a força, onde eu coloco a minha postura, aonde eu coloco a minha inclinação do corpo. Tudo isso a gente vai ver dentro do módulo 5. O módulo 6 está aqui exercícios de chão, mas também os exercícios de centro. Então, tem todos os movimentos, tudo específico, de acordo com a parte, tanto de centro, né? Que são os exercícios onde a gente vai trabalhar basicamente os membros superiores, quanto os exercícios de chão. E para finalizar, no módulo 7, a gente tem planeje a sua aula. Então, como você vai planejar, como você vai organizar, como você vai fazer para montar essa sequência para que o seu aluno tenha o resultado esperado, né? Porque a gente não quer montar uma aula simplesmente para ser bonita. A gente quer que o aluno tenha o resultado desejado, porque ele tendo o resultado desejado, ele fica durante um bom tempo, né? Quando a gente faz algo que a gente não vê resultado, acaba que a gente vai se desmotivando. Quais são as pessoas que estão em busca desse benefício? E a gente vai ver sobre o nosso lead, né? Que seria o nosso lead qualificado. Quem são essas pessoas que estão buscando? Qual é esse público, né? Como eu falei anteriormente, tem um público muito grande, principalmente de mulheres, que não se encaixam em atividades voltadas totalmente para o fitness. Seja porque acredita não ter disposição, ou seja por não gostar do ambiente, da academia, né? Então acaba que elas ficam ali jogadas no meio do caminho, porque também não se sentem à vontade, nem se sentem capazes de realizar também uma aula de dança, né? Tem ali, fica naquele meio do caminho, não gostam do fitness, não gostam de dança, às vezes não se encaixou no Pilates, mas buscam uma atividade física para que possa ter uma melhora na sua qualidade de vida, bem-estar. Não sei se você na escola, né? E aí vocês podem aqui falar comigo, já se depararam com esse tipo de situação, com pessoas, né? Com alunos que chegaram na escola de vocês. Eu não gosto de academia, detesto academia, então eu vou preferir fazer balé, vou preferir fazer dança, né? Normalmente é um público muito qualificado, é um público muito específico e que sabe o que quer.
Então, se você já deparou com essa situação, você sabe e entende aquilo que eu estou falando com você. Então, aqui eu trouxe alguns gráficos, esses gráficos são tirados de um TCC, tá? Então, assim, são dados comprovados, que ele fala aqui os motivos de abandono da atividade física. Então, olha só o tanto de gente que se justifica na falta de tempo, né? Aqui é a média de idade das pessoas, tá? Então, assim, a porcentagem é um número muito alto de pessoas que deixam a atividade por falta de tempo. Dificuldade financeira, falta de motivação, problemas pessoais, incompatibilidade de horário, é assim, pouca, né? E infraestrutura. Então, assim, um dos maiores índices de abandono da atividade física estão aqui, ó. Principalmente para mulheres de 35, acima dos 35 anos, que ali é basicamente um público excelente que a gente pega. São pessoas que já são estáveis financeiramente, são pessoas que já sabem o que quer e quando procuram atividade física, elas têm noção de que é algo que elas precisam e que vai fazer bem para elas. Agora, eu te pergunto, todos esses motivos de abandono, né? Se a pessoa fosse apaixonada mesmo, se ela gostasse mesmo da modalidade, ela não ia priorizar? Por que que ela abandona principalmente? Claro, tem todas essas coisas, né? Às vezes a vida dá uma bagunçada, mas é principalmente porque ela está fazendo uma atividade que ela não se apaixonou. Ó, e aqui a gente traz o outro lado, objetivos ao se matricular na atividade física. Olha só, a maioria pensa em saúde. Claro, quando as pessoas mais novas pensam também na estética, né? Basicamente, a gente não pensa no controle de estresse que a atividade física, né, pode proporcionar para a gente, com a liberação de endorfina, dopamina, né? Então, e aqui, prazer. Então, a pessoa pensa primeiro o quê? Na saúde. Quando ela pensa na saúde, né, no bem-estar físico dela, né, a princípio, ela procura atividade por isso. Então, se eu não trago para ela um resultado físico, resultado para a saúde, né, alguma melhora visível, ela acaba deixando a atividade física de lado. Relação entre o alcance dos objetivos na atividade física. Objetivo atingido e o objetivo não atingido. Ou seja, as pessoas abandonam no meio do caminho a atividade. Quando a gente tem um objetivo, a gente tem um lugar para chegar, é muito mais fácil a gente focar e dar consistência àquilo que a gente está fazendo, né? Dar continuidade, manter a nossa disciplina para o trabalho dentro da sala de aula. Então, é importante a gente pensar, a gente precisa ter esse parâmetro, precisa entender um pouquinho de como funciona essa dinâmica, até para proporcionar para o aluno aquilo que ele espera, para que ele não desista no meio do caminho. E eu não sei se vocês também já se depararam com esse tipo de pessoa que começa uma coisa, termina, aí você vai conversar, a pessoa, eu estava fazendo Muay Thai. Antes disso, eu estava fazendo natação. Antes disso, eu fiz dança, fiz jazz. Agora a pessoa não sabe nem o que que ela quer, porque ela não traçou um objetivo específico. E a importância da aula programada é justamente para a pessoa ter essa visão de que, nossa, olha nesse mês o tanto que eu evoluí. Para o próximo mês eu quero evoluir mais. Então, essa disposição do Ballet Health traz essa facilidade para a gente, essa expertise, porque o aluno vê, ele sente no corpo, ele vê no espelho a transformação que vai acontecendo durante o mês no corpo dele, em todos os aspectos. E isso traz um resultado muito positivo nessa questão da atividade física e nesse controle, né, de retenção dos alunos. Mas por qual motivo eu deveria começar a utilizar o método Ballet Health? Bem, muito simples. Você precisa dominar um método de excelência que gere muito interesse nos seus alunos.
Hoje a gente vê um movimento com a internet muito do copiômetro, né? Ah, eu não quero aprender? Não, eu não quero, mas eu vi um vídeo e eu vou dar para os meus alunos essa sequência. Ah, achei ótimo. Então, por exemplo, às vezes eu posto alguma sequência no Instagram, quando eu olho a quantidade de salvamentos e de compartilhamentos, absurda, né? Aquele monte de salvamento, um monte de compartilhamento. Por quê? Porque a pessoa gostou, achou legal. Ah, vou copiar para dar. Só que quando ela copia, ela não sabe a dinâmica do movimento, ela não sabe a aplicação do movimento, ela não sabe a musculatura que está sendo trabalhada, ela não sabe como trabalhar com esse aluno, se ele tem alguma lesão, se ele tem, se ele pode fazer esse tipo de exercício com determinada lesão, ele não sabe, ele está simplesmente copiando, porque achou bonito e quer fazer. E quando eu tenho um método de excelência no qual eu entendo todas essas questões, eu sei trabalhar, eu ganho credibilidade, eu ganho visibilidade, eu tenho alunos engajados, então eu vou ser um diferencial no mercado e vou eliminar rotatividade, né? Desânimo, aluno insatisfeito com o resultado, né? Então, tudo isso eu vou ganhando essas objeções dentro do meu público que eu estou alcançando. Faz sentido para vocês? Não sei se vocês, qual, por exemplo, a gente tem hoje no balé clássico, né? Várias metodologias e as escolas escolhem uma metodologia específica para trabalhar. Então, a gente tem o Vaganov, a gente tem o Royal, a gente tem o Tchequete, a gente tem o método cubano. Então, a gente tem vários métodos de balé que a escola acaba se adequando para poder trabalhar dentro da sua escola da melhor forma, de acordo com que a pessoa também, né, que está dirigindo, que está aplicando, ela tem de formação. Então, muito dificilmente você vai ver numa escola de dança aqui é de um professor da Royal, o outro da Cubano, o outro da. Não tem. Por mais que seja o mesmo balé, a gente sabe que tem diferenças de, às vezes, nomenclatura, execução, né? Então, tem algumas diferenças de método para método. Agora, a gente tem até o método brasileiro também de balé. Então, assim, são várias questões que o professor ele precisa ter um método específico, preciso dominar. Eu não posso tirar algo da minha cabeça, né, para dar para o meu aluno, algo que eu vi no Instagram, pensei. Não. Se eu tenho um método consistente, um método que foi desenvolvido, foi pensado, foi trabalhado, foi um ano inteiro, né, de programação do método, de aplicação, anotação, às vezes ali adaptação. Por exemplo, eu contei ontem, né? Quem não estava ontem, eu contei que a minha avó fazia parte da turma e ela tinha entre 72 e 73 anos, eu não me lembro direitinho, e ela fazia aula, às vezes a perna dela dava muita fadiga, né? Que é quando a gente treme, o músculo fadigava demais, tanto que chegou uma vez ela cair da escada, ela rolou a escada da escola, deu um susto na gente, porque ela tem osteoporose, mas deu tudo certo, justamente por conta dessa fadiga muscular. Então, a gente às vezes adaptava um ou outro exercício para que ela não forçasse tanto a musculatura como os outros alunos estavam forçando, né? Para ela ficar um pouco mais tranquila. Mas faz sentido para vocês? Coloca aqui para mim no chat. Então, quais são as vantagens que eu vou ter sendo um professor licenciado do método Ballet Health? Então, a grande atração de novos alunos devido ao interesse em uma atividade nova, com benefícios para a saúde e para a estética. E vou te falar que, por exemplo, você que é professor, que tem que às vezes fica ali com um horáriozinho parado e tem uma atividade infantil no horário, as mães super topam o método Ballet Health. Então, aqui no estúdio, nas parcerias que a gente tem, né, em academia, a gente sempre oferece essas aulas casadas, no qual eu tenho a criança fazendo a atividade e no mesmo horário eu tenho uma atividade para a mãe, que a gente sempre coloca o Ballet Health como atividade. Então, é uma super casadinha aí que funciona e que a gente aumenta a nossa rentabilidade, a rentabilidade do nosso espaço, com o público que estava ali às vezes parado, esperando simplesmente a aula acabar.
Menor rotatividade devido ao maior engajamento dos alunos e aderência ao método. Como eu te falei, as pessoas elas ficam realmente apaixonadas pelo método, né? Por conta do resultado, a aula é divertida, não é aquela coisa ali muito parada, né? Do balé, então a pessoa acaba engajando muito mais. E como ela vai vendo evolução, cada vez mais ela fica mais engajada. Então, por exemplo, hoje eu tenho o estúdio, né, o meu estúdio, eu tenho uma turma que eu não tenho assim vaga para entrar ninguém, e é uma turma meio que fechada, né? A gente tem que sempre, às vezes ele tem uma, duas pessoas, abre uma vaga entre outra pessoa, mas a turma é uma turma muito engajada ali, tanto que eu não consigo, é uma das poucas turmas que eu ainda dou, porque elas não conseguem me liberar. Elas não me liberam e eu gosto de ter a turma porque eu acabo gravando ali conteúdo, mas é uma turma que já está desde que o estúdio abriu praticamente juntas desde o início. Eu abri o estúdio um mês antes da pandemia, então a gente ficou ali um período fechado, dando aula online, mas desde que a gente voltou no presencial, essa turma tá junta há anos. É uma turma super engajada. Se eu for dar aula do outro lado de Brasília, elas estão presentes, então isso é muito bacana, esse engajamento e essa parceria que elas têm também, né, que elas compartilham. Depois eu posso até pegar uma foto para vocês verem. Eu tenho uma aluna do antes e depois, desde quando ela faz o Ballet Health, né? Ela já tem hoje 54 anos e o corpo dela foi completamente transformado. Ela é outra pessoa mesmo. Terceiro, destaque como referência em uma nova abordagem da dança. Então, você vai ser uma pessoa que vai estar já se diferenciando no mercado, porque é uma abordagem nova, e não só para pessoas que nunca fizeram, tá? Se você trabalha com bailarinos em companhia, ou quer oferecer a modalidade para os seus alunos ali a partir dos 14 anos, como trabalho e desenvolvimento para o corpo também é super válido, porque ela ajuda no fortalecimento, tá? Ajuda também no alongamento específico, né, para o balé, então ajuda também bastante. Então, abre muito o seu leque de possibilidades. E estabilidade financeira e transformação da paixão em uma carreira sólida e lucrativa. E eu vou te falar por quê. O, o método Ballet Health, ele te possibilita dar aula em outros ambientes. Eu vou trazer depois aqui para vocês alguns demonstrativos, né? Vai estar mais ali na parte de amanhã, em quais são esses ambientes, como eu posso chegar, como eu posso alcançar, fechar parceria e aumentar o seu leque de possibilidades. A gente sabe que às vezes a dança é muito desvalorizada, né? Nas escolas a gente não ganha aquilo que a gente espera. E existem outros ambientes que eu posso levar o Ballet Health e que podem me proporcionar um rendimento muito maior. E quais são as vantagens para o meu aluno? O aluno que está fazendo o Ballet Health, né? Então, a gente viu lá na frente, desafia o corpo e melhora a postura, desenvolve a coordenação motora e a consciência corporal, tonifica a musculatura, melhora a autoestima, proporcionando bem-estar e uma atividade substituta para quem não gosta de academia, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho uma aluna que fala, balé é muito parado. Eu fui fazer um pilates, mas eu sou muito agitada. E o Ballet Health super calhou para a pessoa. E como ele é muito adaptável, a gente consegue ele ter essa adaptação até dentro da sala de aula com públicos que são diferentes, eu consigo alcançar desde alunos mais novos quanto alunos mais velhos. Então, a gente tem aluno que faz a turma com 60 mais, né? Óbvio que alguma coisa ou outra a gente vai adaptando, porque às vezes a pessoa tem ali um probleminha no joelho, um probleminha no quadril, e a gente vai fazendo essas adaptações. E no curso a gente fala também sobre essas possíveis adaptações que vocês podem fazer ali para os seus alunos, tá? Então, tudo isso é bem esmiuçado, bem detalhado durante a formação. E quais são esses desafios do mercado da dança e do balé, né? Hoje a gente tem poucas metodologias que capacitam o professor de fato para atuar com excelência. A gente tem um método, mas a gente não dá as ferramentas. E às vezes o professor fica ali cheio de conteúdo, mas ele não sabe aplicar esse conteúdo que ele está executando. São métodos excelentes, métodos que também têm muitos anos, né? Décadas, mas a gente não ensina a aplicar. A gente tem poucos locais e
conteúdo de formação, né? Você formar o professor. É diferente você ensinar, o plié, a execução dele é assim, assim, assim. Tá, eu entendi, eu sei, eu fiz balé a vida inteira. Se você me falar é assim, 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 eu vou saber, vou fazer um plié, vou saber fazer um battement tendu, vou fazer um grand batiment. Mas agora, como que eu ensino o aluno? Como que eu faço? Qual é o passo a passo? Qual é a ordem que eu tenho que ensinar? Para eu ensinar, sei lá, a fazer um glissage, o que que o aluno tem que aprender primeiro? Para eu ensinar a fazer um padechá, o que que eu tenho que ensinar primeiro? Então, essa parte a gente tem pouca capacitação na área da dança, né? Então, a gente tem muito professor formado pela experiência, pela vivência dentro de sala de aula, anos de prática e tudo mais, mas não tem uma formação específica para professores. Ausência de capacitação em marketing para professores, né, e para escolas também. Hoje a gente tem pouquíssimo conteúdo voltado para dança, né? A gente tem a Petit ali que faz um trabalho muito legal para tentar ajudar outras escolas também, mostrando o caminho que ela percorreu até consolidar cada área específica que uma escola de dança precisa ter consolidada para poder crescer e continuar dentro do mercado, né? Mas a gente tem pouca capacitação. E a gente acaba deixando de lado, esquecendo, por não conhecer e por achar muitas vezes que não é capaz. A terceira coisa, pouca instrução disponível de como evoluir e crescer de verdade nesse mercado. A gente não tem uma projeção de carreira, né? Então, às vezes, a gente começa a trabalhar, vai indo, mas a gente, tá, e aí? Eu vou dar aula a vida inteira? Eu vou ganhar isso a vida toda? Como que eu posso crescer? Em que eu posso crescer? Não, eu quero ser professor o resto da vida. Mas, poxa, até como professor, como eu posso fazer uma projeção da minha carreira? Como que eu posso organizar a minha vida para chegar em outro patamar, para subir um degrau? Então eu vou ter que sair de professor para dono de escola? Não necessariamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas é o que a gente acha. Eu saio de professor para diretor ou de professor para dono de escola. E nem sempre o professor vai ser um bom dono de escola, né? A gente às vezes não tem muito jeito e vai bater cabeça e vai acabar pegando um pouco de repulsa pela profissão, porque entrou numa área que não gostava ou não tinha conhecimento para atuar. E quarto, baixíssima valorização do profissional pela maioria das escolas. E isso eu trago um ponto importante que a gente tem que trazer até aqui para a gente, porque às vezes a gente se desvaloriza mesmo. Quando eu comecei a dar aula, eu ganhava, era acho que 8,75 por hora aula. Isso há muitos anos atrás, eu tinha 16 anos, né? Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Eu tinha 16 anos e eu ganhava 8,75 a hora aula. Obviamente, hoje, a gente não recebe mais essa hora aula. Inclusive, coloca aqui para mim no chat como que funciona para vocês essa questão da hora aula e tudo mais, né? A gente tem muita dificuldade, às vezes, em precificar, em saber se a gente está aceitando. E hoje, as escolas de ensino regular oferecerem essas atividades extracurriculares dentro do valor da mensalidade tem dois pontos, né? Então, tem um ponto positivo, que é a dança, a arte, às vezes a luta, ela alcança um espaço muito maior, a criança tem contato ali maior com a dança, mas é um trabalho, às vezes, de baixíssima qualidade, né? É um trabalho muito desvalorizado, porque eles. Olha, Marta, coloquei trabalho para a prefeitura 2 dias na semana na zona rural por 660. É pouco demais, né, Marta? A gente vai melhorar isso, tá? Fica tranquila. Então, assim, é uma valorização muito ruim, porque aí o pai prefere deixar na escola, não, na escola tem. Mas qual a qualidade, né, dessa aula, né? Qual é a qualidade dessa aula que eu estou oferecendo? Tem algumas escolas que procuram, mas eu recebo muita mensagem de escola falando: o professor que chegou, olhei o currículo dele, era perfeito, mas a professora não sabe nada, e aí uma mãe viu, e aí sempre tem. Mas por quê?
Porque a escola não vai atrás para saber, a escola não conhece, a pessoa que está contratando não entende de dança, entendeu? Então olhou um currículo e falou: ah, tá bom, aqui vou contratar. E aí, qual tipo de dança que a gente está recebendo? Por que que as crianças não querem mais fazer balé? Eu não sei se vocês sentem, né, esse movimento também do balé das crianças não querem, porque fica chato. Na escola, a criança passa 5 anos fazendo balé na escola, aprendendo a mesma coisa nos 5 anos. Ficou chato, ela não quer mais, ela não tem mais desafio, ela não tem mais o que aprender, ela não é desafiada, então ela prefere sair, né? Então, essa baixa valorização deixa a gente desmotivado, deixa a gente cansado, deixa a gente ali insatisfeito com a nossa profissão. Mas aqui são os 3 passos para conquistar mais valorização e a sua estabilidade financeira na dança. Então, os rendimentos são de 5 mil a 15 mil por mês. E eu falo por experiência própria. Aquela foto que eu trouxe lá no início, em uma turma só, eu tinha uma turma, tá? 2 vezes na semana, uma turma, eu tinha um rendimento de R$ 6.600, cobrando uma mensalidade baixa, abaixo do valor de mercado, porque era um grupo realmente grande. Então, o que que eu combinei, né? Eu vou passar para vocês amanhã as estratégias, tá? É muito simples, a gente precisa entender e dominar essas estratégias direitinho para saber como negociar, como fazer, né? A gente tem, não sei se na cidade de vocês, aqui a gente tem no bairro onde eu moro, algumas quadras que são abertas ao público. E tem um monte de professor que dá aula de funcional, dá aula de ritmos, e é exatamente esse leque de possibilidades que o Ballet Health te possibilita, tá? Então, primeiro, dominar um método de excelência e se diferenciar do restante do mercado de trabalho. Então, você adquirindo a sua formação, fazendo tudo direitinho, seguindo o nosso passo a passo, são vários bônus que a gente oferece ali no curso, né, que a gente vai falar amanhã, justamente para não ser só, pronto, joguei um método para você e agora você se vira. Não, a gente quer que você tenha um método e que você saiba se divulgar e que você saiba aplicar parcerias, combinados, se inclusive oferecer o seu trabalho para outros espaços. Então, a gente quer te dar realmente as ferramentas para que o método não seja simplesmente um curso que você vai fazer e depois você vai se virar para poder aplicar, para poder fazer. Não, a gente quer que você pegue o método e já comece a ter uma rentabilidade financeira e um retorno financeiro legal. Segundo, investir na própria carreira. Cursos, mentorias, workshops, em tudo que você possa conquistar. Porque se você tem um rendimento maior, consequentemente, você vai poder investir mais na sua carreira e vai poder agregar mais valor de mercado para o seu trabalho, né? Se eu sou mais capacitado, se eu sou mais desenvolvido, se eu ganho mais espaço e reconhecimento, automaticamente a minha carreira alavanca, né? Uma coisa vai puxando a outra. Estudar marketing, captação de alunos e gestão financeira específica para professores de dança. Então, isso são os 3 passos que a gente precisa ter, né? Os 3 passos que a gente precisa fazer para que eu pegue o curso e não seja uma coisa solta, tá bom? Para que ele realmente te dê rentabilidade e transforme a sua vida. Se você está gostando do conteúdo, né, até aqui, a imersão ainda tem amanhã, né? E se você quer dar esse próximo passo na sua carreira, digita assim aí no chat para eu saber que você está comigo, não só deixou aí ligado, tá bom? Digita aí para mim o sim, porque o que a gente quer é que vocês transformem a vida de vocês através do método Ballet Health, assim como o método transformou também a minha vida e a minha carreira. Hoje, se eu tenho o Ballet Health Studio, né? Se eu tenho um espaço nosso, é porque foi proporcionado graças ao método Ballet Health, por isso que o estúdio tem esse nome. Agora, o que andam dizendo os nossos alunos, né, do método Ballet Health? Vou ler aqui para vocês essa essa é a Jéssica, né? Na verdade, eu li ontem, né? Então, vou dar uma puladinha para que eu não precise ficar lendo de novo, tá? Então, ó, nós temos o depoimento da Jéssica. Jéssica é de Formosa.
Goiás. Ela participou do nosso primeiro curso aqui em Brasília. Então, ele foi o terceiro curso que eu dei. O primeiro curso eu fiz o primeiro curso eu dei no Rio de Janeiro, enquanto eu morava lá. O segundo curso eu dei em Belo Horizonte. O terceiro foi aqui em Brasília, que é a minha cidade natal. O Valmir, que ele fez. Aí eu não lembro qual foi o curso que ele fez, gente, porque eu dei muito curso presencialmente antes de ir para o online. O Valmir é lá de Altamira, virou um amigo. A Isabela Sabarense, que fez parte do primeiro curso lá no Rio de Janeiro, ela saiu de BH e foi fazer o curso com a gente foi fazer curso com a gente lá no Rio de Janeiro. E aqui estão alguns resultados, né, da minha mentoria com relação a vendas, né? Obviamente que isso aqui é bruto, sem desconto, sem nada, né? Um faturamento aberto, que tem descontos com todos os custos e tudo mais, mas é uma rentabilidade muito alta hoje para uma escola de dança, né? E o que eu queria deixar destacado com vocês, que com essa formação você será capaz de ter vários benefícios na sua carreira, né? Atrair mais alunos com método de excelência, além de ter mais sucesso com os alunos atuais. Então, nada possibilita que os seus alunos atuais de balé possam também fazer o método Balé Health. Aqui no estúdio, essas alunas que eu falei que não me soltam, 90% delas fazem também o balé clássico. Às vezes elas iniciam no balé health, né? E acabam migrando depois também para o balé clássico. Aí a gente faz uma casadinha, o aluno paga um pouco mais e acaba fazendo ali as duas modalidades. Você agrega valor, né? Como se fosse, a gente chama no marketing de uma venda casada, né? Agrega valor e você consegue aumentar a rentabilidade do seu estúdio com o mesmo aluno. Começar a agregar mais valor no seu ensino e poder cobrar mais, independente de possuir o estúdio próprio ou não. É uma modalidade que é exclusiva, que apesar de estar 10 anos no mercado, né, já ter 10 anos de criação do método, é uma modalidade que ainda tem muito espaço para crescer, então você consegue ser um diferencial no estúdio que você trabalha, no bairro que você dá aula. Então, ele vai te possibilitar ser esse diferencial no mercado. E atingir novos patamares financeiros com a dança, que só são possíveis com a instrução correta. Dar aula, né, é uma coisa que vai muito, claro, também de dom, né? Nem sempre, a gente sempre precisa, nem sempre a melhor bailarina vai ser a melhor professora de balé. A gente precisa ter didática, a gente precisa ter o olho clínico, a gente precisa ensinar com carinho, com respeito, né? Então, aqui eu vou trazer para vocês algumas dúvidas que possam ter a respeito do curso. O curso é online? Como eu acesso? O curso ele é 100% online, tá? E você vai ter acesso pela plataforma aqui Wi-Fi. É uma plataforma digital, assim como o Hotmart, tá? E pela plataforma você vai fazer o curso. Ah, em quanto tempo, né, eu vou fazer esse curso? A gente já chega lá. Você pode assistir no seu horário de almoço, à noite, no seu trabalho, em casa, aonde você quiser. Esse curso vai estar disponível desde o dia 13 do 1, né? Ele já está disponível, a gente fez um pré-lançamento em dezembro, então os alunos que adquiriram o curso naquela época, desde o dia 13 do 1, esse curso já está disponível para as pessoas. E ele já está disponível, a gente vai colocar também o link no se vocês quiserem dar uma olhadinha na plataforma e tudo mais, a gente já vai deixar disponível para que vocês possam acessar, tá? A garantia, vocês têm, né, que a garantia é de 7 dias a partir de quando? Então, a garantia, ela é incondicional, a garantia incondicional de 7 dias começa a partir do primeiro dia de acesso às aulas. Então, assim, digamos que você comprou o seu curso hoje. Então, você tem uma garantia de 7 dias. Ah, não gostei, achei que não é para mim. Então, você pode, cancelar a sua compra, tá? E aí o reembolso é de 100% do seu investimento de volta. Eu duvido que você não vai gostar, o curso está muito bem gravado, muito bem explicado. Ele assim,
foi pensado com todo amor e carinho, pensando em todas as dificuldades, todas as debilidades, né? Pensando desde o aluno que tem a melhor formação, que tem uma faculdade que colabora ali para a atividade que ele exerce, né? Porque às vezes a gente tem, eu dou aula de balé, mas eu faço psicologia. Eu dou aula de balé, mas eu faço economia. Isso é uma coisa nada a ver, eu já vi de tudo, tá, gente? E às vezes o professor não, ele tem uma formação em educação física, ele tem uma formação em licenciatura em dança, então ele tem uma atividade que complementa. Tenho poucas horas por dia e gostaria de aprender e começar a aplicar o método. É possível? Sim, é completamente possível. O curso, ele é muito fluido, fácil de entendimento, ele é prático, ele tem uma linguagem muito simples para que, como eu falei, desde a pessoa leiga, a pessoa com a melhor formação consegue assimilar bem o conteúdo e consegue aplicar de forma fácil, tá? Então, esses são os primeiros aprendizados que a gente começa, né, a aplicar ali no dia a dia. É importante você ali nos primeiros momentos fazer junto, sentir ali no seu corpo como que a aula funciona. Depois eu quero marcar ali mais para o final do ano, a gente tem um evento e eu vou falar um pouquinho sobre ele amanhã. E aí eu tô querendo esse ano fazer um super encontro dos professores do Ballet Health, que a gente avisa com antecedência, a gente se programa, faz parceria com o hotel. Quero ver todo mundo aqui para a gente fazer uma super aula com os professores, né? Fazer de repente uma reciclagem do método presencial. Não tenho estúdio próprio. A formação também serve para mim? Sem dúvida alguma. A formação é para você. Não precisa ter estúdio próprio. Você pode aplicar no espaço que você já trabalha, você pode aplicar numa academia, você pode aplicar no salão de festa de um condomínio, no grupo de mulheres da sua igreja, em várias oportunidades. Você não precisa ter a sua escola própria, né? Um espaço específico para exercer a sua licença, tá? Então, eu já dei aula em todo tipo de lugar que vocês possam imaginar. E tive resultados em locais muito melhores, que me possibilitaram um rendimento muito maior do que, de fato, ter o próprio estúdio ou, de fato, ter ali um espaço todo planejado para dança, tá? Então, não se prendam a isso. Quando é o início das aulas, as aulas iniciaram dia 13/1, né? A gente está agora com esse lançamento oficial. Então, vocês, a partir do momento que vocês adquirirem, esse passa a ser o início das aulas de vocês, tá bom? E essa foi a aula de hoje. A gente tá com um horário certinho. E na próxima aula, a gente vai ver todo esse caminho de como vocês vão aplicar, aonde vocês podem aplicar, o que vocês podem fazer, né, como marketing pessoal e agora como professor licenciado e formado do Ballet Health, agora o que que eu vou fazer com esse conhecimento que eu adquiri? Aonde eu vou aplicar? Aonde eu posso oferecer? O que que eu posso fazer? Como eu vou precificar, né? Então, tudo isso a gente vai ver amanhã na nossa terceira aula, no nosso último encontro dessa imersão. Eu vou deixar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser falar, tiver alguma dor, tiver algo para colocar, vou deixar esse momento livre aqui no chat para vocês. Vou deixar aí uns 5 minutinhos para ver se vocês querem falar alguma coisa. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui, de ver pessoas que querem buscar algo novo para a carreira, né? Às vezes você pode estar cansado, desmotivado, né? Sentindo que dá aula demais, muita aula, se sobrecarrega e não tem o resultado financeiro que você deseja, porque é uma coisa que acontece muito. Às vezes a gente acha que dá uma quantidade enorme de aulas, eu vou ganhar mais, e não precisa. Se você tiver as ferramentas certas, você consegue dar menos aula e ter um rendimento muito maior, tá? Gente, muito obrigada. Se quiserem falar, vou deixar aqui uns minutinhos. Falem comigo. Eu tô super feliz. O Bit, que é a pessoa que fala com vocês, ele já tá aberta, Marta. O Bit vai colocar no grupo o linkzinho, tá?
já para quem quiser ir já adquirindo o curso. Amanhã a gente vai falar de forma mais aberta todas as propostas, tudo que tem, mas você já consegue ter acesso à plataforma e realizar sua compra e já começar, se você quiser, a fazer a sua aula, tá bom? Que aí você já ganha um passo, já está um passo à frente. Eu vou pedir para ele colocar aqui no grupo, tá? Para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas. Muito obrigada por estarem presentes até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã para alavancar ainda mais a carreira de vocês e a gente conseguir passar toda a proposta, como vai ser essa proposta que a gente tem para oferecer para vocês que estão participando da imersão, porque vai ter um valor especial, né, para a formação, para quem está participando dessa imersão. E eu tenho certeza que vocês jamais vão se arrepender. Contem comigo, para quem não me segue ainda no Instagram, eu vou deixar, vou pedir para o Bit colocar lá no grupo. Acompanhe o nosso trabalho, o trabalho que a gente faz dentro da sala de aula, para vocês terem conhecimento de tudo que o Ballet Health proporcionou na minha vida e de tudo que ele proporciona de bem-estar, saúde e qualidade de vida para os alunos que são adeptos dessa modalidade, tá bom? Um abraço, boa noite e fiquem com Deus.